Bom, a gente já aprendeu o básico de verbo e a gente sabe que os tempos verbais, então, são as variações realizadas na palavra a fim de se indicar o momento em que se realiza a ação. E isso vai implicar uma carga, o quê? Semântica. Então aqui, ó, eu trouxe o presente anuncia o fato, uma ação habitual, passada ou mesmo futura. Flávia, o presente pode indicar ação passada, futura. O presente é o tempo de todos os tempos. Eu vou te explicar isso mostrando, tá? O que eu quero te explicar? Que o tempo verbal nem sempre define o tempo da ação. Eu posso ter, às vezes, um verbo no presente, conjugado no presente do indicativo, por exemplo, e a ação indicada por ele ser uma ação futura ou ser uma ação passada. E eu vou dar exemplos mostrando isso para vocês, tá? Então, pode ficar tranquilo que a gente vai ver isso. Então, olha o que eu tenho que colocar. O tempo verbal nem sempre define o tempo da ação. Ah, quem define o tempo da ação então, Flávia? Quem define o tempo da ação é um negócio chamado contexto e eu vou te mostrar isso aqui. Deixa eu já colocar um exemplo para você não ficar ansioso. Então aqui, ó, quando eu penso que o tempo verbal nem sempre define o tempo da ação, eu posso trabalhar, por exemplo, falando o seguinte: ela vai se formar no fim do ano. Isso aqui é igual a ela irá se formar ou ela se formará no fim do ano. Só que quando eu olho para o vai está no presente do indicativo. O verbo está no presente. Só que quando eu coloquei no fim do ano, isso é um advérbio, né? E um dos papéis do advérbio é exatamente mudar, modificar o verbo. Então, ela vai se formar no fim do ano. Esse no fim do ano trouxe à frase um aspecto futuro. Todo mundo consegue ter essa noção? Então, aqui eu tenho uma expressão adverbial que modifica o sentido do verbo. Então, eu tenho um presente do indicativo indicando fato futuro próximo, que é o que a gente está trabalhando como semântica verbal, tá? Então, aqui, ó, o presente, ele pode indicar uma ação habitual. Saio às 20 horas do trabalho todos os dias. Ação habitual. O presente, ele pode indicar uma ação passada. Ela acaba de ter uma ideia genial. Então, quando eu falo, ela acaba de ter uma ideia genial, é que ela teve uma ideia, o quê? Genial. Ela acaba de ter uma ideia, um passado recente, acabou de acontecer, ela acaba de ter uma ideia genial, acabo de ter uma ideia genial, tomar uma lata de leite condensado. Gente, eu tenho que acabar com isso na minha vida. Eu amo tanto leite condensado que tem hora que eu sonho que eu ganhei aquela lata de 1 litro que vende no Mercado Central. Sabe aquelas de 1 litro de leite condensado? Não posso pensar nisso. Deus, afasta de mim esse pensamento, né? E ainda mais se meus filhos estiverem por perto, porque esse é um péssimo exemplo. Enfim, tá igual outro dia, eu fui à padaria, né? Aí eu falei assim, hoje eu vou tomar uma coca pela manhã. Uma coca, uma coxinha. Aí a mulher deu uma olhada assim pra mim, eu falei, não, mas eu só faço isso quando eu não tenho menino por perto. Se tivesse crianças, eu não faria. Né? Não é o certo. O bom é não fazer hora nenhuma, mas enfim, a vida não é tão simples assim. A gente tem que ter algum prazer, gente. Cada um vai descobrir o seu, né? Mas enfim. Se tem o povo fala assim, qual que é o pecado capital que representa você? O meu, eu sei, é a gula. Eu penso em comida, tipo assim, eu acho que eu nasci igual a Magali, da Turma da Mônica, né? Eu penso em comida sistematicamente. Bom, então eu tenho lá assim, saio às 20 horas do trabalho, uma ação habitual, ela acaba de ter uma ideia genial, definindo uma ação passada, e aqui, ó, ela vai se formar no fim do ano definindo uma ação o quê? Futura, tá vendo? Então, presente é o tempo de todos os tempos. Quem define o tempo da ação é o contexto. O pretérito, né, ele faz referência a fatos passados em relação ao momento falado, divide-se em pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. O futuro expressa uma ação vindoura, condicional, temporal ou conformativa. Pode, no caso do futuro do pretérito, né, pode indicar hipótese.
Então, a gente está pensando na semântica verbal, beleza? Que é importante. Então, nessa lógica semântica, a carga semântica associada aos tempos e modos verbais depende do contexto e depende, obviamente, também do modo verbal. Geralmente, a gente associa que o indicativo marca certeza. É geralmente, nunca é sempre. O subjuntivo expressa incerteza, desejo ou possibilidade. E o imperativo corresponde a um conselho, súplica. E aí eu vou colocar um em regra. Há exceções. Quem manda é o contexto. Então, eu tenho que avaliar. Toda vez que eu penso em semântica, gente, eu não posso tomar o negócio como sendo definido, não. O aspecto contextual, para efeitos de semântica, ele é mais importante. Não tem jeito, não. Bom, vamos só testar aqui. Vamos fazer um pensando para você ter uma noção melhor de semântica, tá? Vou colocar, às vezes, o mesmo tempo, ó, que a gente vai trabalhar isso aqui, né? Vou colocar uma frase triste, mas vai nos dar uma noção boa dos pretéritos. Morrer o pai, morreu o filho, morria a mãe. Vai dar uma noção razoável acerca dos pretéritos. O que eu quero trabalhar nesse pensando com vocês? Carga semântica, tá? Na carga semântica, eu defino o tempo verbal, mas eu avalio o contexto. Então, olha aqui, você poderia nos ajudar nas tarefas? Vou só colocar uma interrogação aqui, que essa frase era interrogativa. Você poderia nos ajudar na tarefa? Quando eu falo poderia, aqui eu tenho um futuro do pretérito indicando polidez. Então, você poderia me ajudar nas tarefas? Poderia no sentido de você pode. Inclusive, nesse caso, poderia ter um valor de presente. Uma questão comum na sua prova é perguntando se eu posso substituir, por exemplo, poderia pela forma verbal pode. Nesse contexto, pode. Você poderia nos ajudar nas tarefas? Eu estou querendo dizer, na verdade, assim, ó, você pode nos ajudar nas tarefas, só que eu estou usando uma forma mais polida de me relacionar. Você poderia, você pode me ajudar nas tarefas, beleza? Ele poderia ser um grande homem. Então, ele poderia, agora o futuro do pretérito denota hipótese, beleza? Então, ele poderia ser um grande homem. Eu tenho um futuro do pretérito, só que esse futuro do pretérito está indicando possibilidade. A carga semântica é a mesma só porque os dois estão no futuro do pretérito? Não, né? Então, o mesmo verbo, né? O mesmo verbo conjugado no mesmo tempo, a depender do contexto, pode ter cargas semânticas o quê? Diferentes. Então, o mesmo verbo, a depender do contexto, vai ter cargas semânticas diferentes. O governo acaba de divulgar a nota de esclarecimento. Acaba de divulgar, denotando um passado que próximo. O verbo está no presente. Eu tenho presente do indicativo como forma verbal, indicando passado próximo. Então, aqui eu tenho um valor de acabou. Passado recente, né? Em 1808, a família real chega ao Brasil. Também usei o presente do indicativo, só que indicando fato histórico. Isso aqui é para aproximar o fato histórico, né? Outra função do presente, tá vendo? Por um ponto, passam infinitas retas. É um axioma, um postulado matemático, uma verdade absoluta. Então, eu tenho presente do indicativo para apresentação de axioma. Quando isso acontece, quando é um axioma, uma verdade absoluta, ele é atemporal, ele não está indicando uma verdade que vale só no presente, ele está indicando uma verdade que vale sempre. Todo mundo consegue perceber que quando eu falo assim, ó, por um ponto passam infinitas retas, não é só hoje. Agora, odeio isso, né? Quando a pessoa fala assim, nossa, você tá bonita hoje, quer dizer, nos outros dias você não tá, né? Tem um implícito aí bem visível na perspectiva da interpretação de texto. Se você tá bonita hoje, quer dizer, você não é bonita,
né? Você não está bonita sempre e é provável que seja uma exceção a sua beleza em relação àquele dia. Ou seja, vida que segue, né? Vamos agradecer por estar bonita hoje, mas enfim, a gente tem um presente ali temporalmente marcado. Você está bonita hoje é um presente, é uma ação pontual no presente. Ó, ela é bonita, é uma ação permanente no presente, tá vendo? Então, nesse caso aí, eu tenho variações que tem a ver com a semântica mesmo. Eu levo em consideração todo o contexto da frase para atribuir carga semântica. Semântica não se decora, semântica tem que ser analisada contextualmente. Eu tô dando muitos exemplos porque isso ajuda você a desenvolver um raciocínio semântico adequado, tá? Esse último exemplo aqui, ó, morrer o pai, morreu o filho, morria a mãe. O que está acontecendo com esse último exemplo? Morrera é um pretérito mais que perfeito do indicativo. E ele está indicando uma ação anterior a outras ações passadas, o que é típico do pretérito imperfeito, o que é típico, desculpem, do pretérito mais que perfeito do indicativo. Pretérito mais que perfeito do indicativo indica uma ação anterior a outras ações igualmente passadas. Então, morrera o pai, pretérito mais que perfeito. Aí eu tenho ação anterior a uma outra ação passada. Morreu o filho, pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito, ação concluída no passado. Morria a mãe, pretérito imperfeito do indicativo, ação inacabada. A mãe não morreu ainda. Vai morrer na hora que ela descobrir que o filho e o pai morreram. Inacabada é uma ação em processo, né? Vamos só para você entender a diferença. Leu o livro de Machado de Assis na infância. É uma ação pontual no passado. Lia Machado de Assis na infância, uma ação frequente no passado. Lia pretérito imperfeito, leu pretérito que perfeito, beleza? E eu ainda posso fazer mais um exemplo. Lia o livro de Machado de Assis quando ele chegou. Lia, quer dizer, uma ação que foi interrompida, ela está inacabada. Lia Machado de Assis na infância, habitual no passado. Meu primeiro livro de Machado de Assis foi Miss Dollar, que na verdade é quase um conto, mas vende separadamente, e eu amei, achei muito especial mesmo. Eu gosto muito de Machado de Assis, especialmente das crônicas. Gosto muito mais das crônicas machadianas do que dos romances. Prefiro papéis avulsos, notas, que são textos que ele publicava no jornal e que, reunidos ali, formaram excelentes livros que trazem reflexões maravilhosas, principalmente sobre a política do século XIX. Gente, é um livro super atual, assim, super indico. Né? Depois que você tomar posse, que agora você não está podendo se dedicar à literatura. Vamos lá. Agora, primeiro, vamos nos dedicar à gramática para você tomar posse. Depois vem esse outro. Há tempo para tudo debaixo do sol, né? Até para a aula sábado. Depois da nossa aula, farei outras coisas. Então, quando eu falo leu Machado de Assis na infância, uma ação totalmente concluída. Deve ter lido um livro, pronto, concluiu. Lia Machado de Assis na infância, uma ação habitual no passado. Se você quiser, pode acrescentar esses exemplos aí à sua lista, né? Lia Machado de Assis quando ele chegou, eu tenho uma ação inacabada. Então, ou seja, o contexto diz muito acerca da carga semântica que está sendo ali veiculada na frase, né? É o contexto que vai traduzir essa carga semântica para a gente. Bom, e agora a gente vai para tempos o quê? Compostos. Então, nós vamos falar sobre tempos compostos, tá? Nessa base de verbo. Cai muito o tempo composto, Flávia? Cai, claro que cai. Só que, na verdade, o tempo composto é o seguinte, normalmente cai um tópico dessa matéria que é um pouco grande, mas não é difícil, tá? Então, normalmente, você tem um tópico que é mais cobrado. Então, tempos compostos, cai, mas você tem que saber prioritariamente uma regra de tempo composto. Qual é? Vamos direto nela. Bom, primeiro, o que é um tempo composto? Quando eu penso em tempo composto, eu estou falando de que tipo de coisa, né? Ter ou haver mais particípio.
beleza? Então, quando eu penso em tempos compostos, a gente está raciocinando ali que é ter ou haver mais o que? Particípio, ok? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, ela tinha estudado para a prova. Isso é um tempo composto. Tinha estudado. Também não há necessidade de vir um beijando no outro. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, o rapaz havia, naquele momento, encontrado explicações para o fato. Então, o rapaz havia encontrado explicações para o fato. Então, eu tenho ali uma locução de tempo composto. Então, tempo composto é uma espécie de locução verbal, tá? Ela é formada por ter ou haver mais o que? Particípio. Em geral, o particípio regular, só se não houver ele. Então, em geral, o particípio regular, que é aquele terminado em ado ou ido, beleza? Então, ela tinha estudado para a prova, uma locução com tempo composto. O rapaz havia encontrado explicações para o fato. Flávia, o que mais cai de tempo composto? Uma coisa que eu já vou colocar nessa primeira página. Traz a correspondência de tinha estudado ou havia estudado. Ida e volta. O que é isso? Tinha estudado é igual a estudara. Lá na prova pergunta isso, ó. Ah, por que é igual? Vou te explicar também por quê, tá? Havia estudado, encontrado, é igual a encontrara. Mais caidor de com força mesmo deste assunto de verbo, que é tempos compostos, é o seguinte, é uma fórmula do sucesso. Ter, que no caso a gente já pode escrever tinha, ou havia, mais particípio, igual a Então, as correspondências são assim, tinha feito, fizera, tinha estudado, estudara, e lá na prova isso cai, ida e volta, te dá o estudar e pede tinha feito. O problema, aí ele fala assim, não, mas isso é fácil. Não, o problema é a sua cabeça na hora da prova. Imagine o seguinte, tá lá assim, ó, ele tinha feito a tarefa no prazo, aí pergunta se pode substituir por ele fez a tarefa. Aí você olha e fala assim, ele tinha feito, aí você começa a olhar para o céu, ele tinha feito a tarefa. Aí você começa, ele tinha feito, ele fez. Não, ele tinha feito a tarefa. Ele o quê? Fizera a tarefa. Então, vai corresponder ao pretérito mais que perfeito e não ao pretérito que perfeito. E às vezes, por uma questão de habitualidade, a gente confunde com o pretérito perfeito, porque essa é uma correspondência de mais que perfeito. Agora, por que é? Aí eu vou te dar a regra, mas por enquanto eu quero que você se convença de que tinha ou havia mais particípio, normalmente esses particípios terminados em ado ou ido, porque a gente, no caso dos tempos compostos, se vale notadamente dos particípios, o que? Regulares, é igual a. Então, você vai ter aqui, ó, um pensando micro. Tinha feito, fizera. E aí, se você quiser, você põe o fez aqui e conta. Só para você se lembrar de que não é fez, tá? Havia, roubado, roubara. Não vai ser roubou. Tinha escolhido, escolhera. Não pode ser escolheu. Havia comprado. Havia comprado o livro. Comprara. Não pode ser comprou. O problema é que o nosso ouvido vai para o comprou. Então, havia comprado, comprara. Havia escolhido, escolhera. Havia feito, fizera, né? Nesse caso, a gente tem uma correspondência de tempo composto e essa correspondência é fixa e é a que mais cai para efeito de prova. Ah, Flávia, mas eu quero entender isso. Não, claro que eu vou te dar o fundamento, mas assim, se você já decorar isso, você vai me ajudar, né? E se ajudar, no caso de uma prova, beleza? Então, ok, vou para cá. Como cai? Antes do fundamento ainda, tá? Lá na prova, eu posso ter uma questão perguntando assim, ó. Na frase, vou fazer 2 itens aqui, só pra gente ter uma noção de como é que poderia cair, tá? Então, seguinte,
Na frase, o governo havia determinado novas restrições por conta da pandemia no ano de 2020, a expressão havia determinado equivale a. Aí lá eu poderia ter duas equivalências. Equivale a determinou ou equivale a determinara. E aqui eu fiz uma questão. Então, essa primeira questão é de equivalência, que é a que mais cai, tá? Sendo muito honesta com vocês. E essa segunda questão é de tempo verbal, que ela também já apareceu, mas é menos comum, beleza? Então, na questão de tempo verbal, eu tenho o seguinte, na frase, o rapaz tem se preocupado com o futuro, então, isso aqui é o meu tempo composto, ter ou haver mais particípio, embora a construção apresente o verbo ter no presente, porque tem é presente do indicativo, beleza? A locução tem se preocupado compõe uma forma composta no pretérito perfeito do indicativo. Bom, como eu já estudei, eu sei que isso aqui é certo. E como eu já estudei, eu sei que não pode ser determinou, que o certo é determinar. Porque eu tenho aqui o pretérito imperfeito do indicativo mais particípio. Pretérito imperfeito do indicativo mais particípio é igual a pretérito mais que perfeito. Aqui eu tenho presente do indicativo mais particípio. E eu sei que presente mais particípio é igual a pretérito perfeito do indicativo. Beleza? Mas, Flávia, como você sabe isso? Porque existe uma tabela a ser pensada sobre as formas compostas e suas equivalências em termos gramaticais. E aí nós vamos estudar essa tabela agora, né? Nós vamos pensar nela agora. Então, assim, eu posso cobrar de vocês tanto uma equivalência, quanto também perguntando em qual tempo a forma composta está, né? Então, nós vamos para a nossa tabela de tempos compostos e agora tudo ajustado para a gente seguir com essa tabela, já que você já sabe que você precisa de 3 equivalências apenas. Então, bora preencher a nossa tabela, né? Que a nossa atividade é essa, gente. O que vai acontecer aqui? Eu tenho que saber 3 coisas, beleza? Eu tenho que saber que o presente vira pretérito perfeito. Que o pretérito imperfeito vira pretérito mais que perfeito. E que o futuro não sofre alterações. O futuro continua o quê? Futuro. Então, no fundo, eu só preciso saber essas 3 coisas. Parece muito, mas não é. Então, vamos pensar nisso aqui, ó. Presente vira pretérito perfeito composto, porque nós estamos falando de formas compostas, do indicativo, porque não muda o modo. P de presente, P de pretérito perfeito. Imperfeito vira pretérito mais que perfeito, composto, porque nós estamos estudando o tempo composto, do indicativo. Futuro continua futuro. Então, futuro do presente composto do indicativo. Futuro não muda, então eu vou ter futuro do pretérito composto do indicativo. Presente vira pretérito perfeito composto do indicativo. Pretérito imperfeito vira pretérito mais que perfeito composto, só que aqui é do subjuntivo. O modo não muda, né? Do subjuntivo. Futuro não muda, vira futuro. Não vira, né? Continua. Futuro, só que composto do subjuntivo. Então, futuro não muda, né? Bom, para a gente estabelecer uma relação de cores, vamos fazer assim, ó. O pretérito imperfeito vira pretérito mais que perfeito. Pretérito imperfeito vira pretérito mais que
perfeito. Vamos pensar agora no presente. Presente vira pretérito perfeito. Todo presente vira pretérito perfeito. Presente do subjuntivo vira pretérito perfeito composto do subjuntivo, né? O modo não muda, tá, gente? Futuro a Deus pertence, então continua no futuro. Então, futuro do presente continuou futuro do presente, só que na sua forma composta. Futuro do subjuntivo continuou futuro composto do subjuntivo. Então, futuro não sofre alterações, beleza? E o futuro aqui de azulzinho para a gente criar uma relação de cores. Ok. Agora, para facilitar, eu vou dar exemplos das formas compostas, né? Todas elas existentes, e vou fazer as correspondências das formas simples. Observe a palavra correspondência, não equivalência, porque nem sempre a forma simples e a forma composta, né? Nem sempre essas formas serão equivalentes. Elas são correspondentes em termos de tempo, né? Tempo verbal. Então, olha o que acontece. Aqui eu tenho as formas compostas e aqui a gente vai trazer as formas simples. Formas compostas. Tenho estudado muito. Tinha estudado muito. Tinha pretérito imperfeito, tá vendo? Podia ser havia também, tá? Terei estudado muito. Teria, futuro do pretérito, né? Estudado muito. Subjuntivo tem que ter conector, então espero que você tenha. Se você tivesse estudado, seria aprovado. Se você tiver estudado, será aprovado. Então, aqui, gente, eu tenho as nossas formas compostas, né? Tenho estudado, tinha estudado, terei estudado, teria estudado, tenha estudado, tivesse estudado, tiver estudado. E agora eu vou olhar as correspondências. Vamos de novo, não necessariamente equivalências, porque nem sempre os sentidos serão equivalentes. Tenho estudado, por exemplo, está no pretérito perfeito composto do indicativo e é diferente de estudei muito. Estudei indica uma ação concluída no passado, né? Tenho estudado indica uma ação em processo. Então, é diferente do pretérito perfeito simples do indicativo. Então, essa sigla, pretérito perfeito composto do indicativo, pretérito perfeito simples do indicativo. Tinha estudado está no pretérito mais que perfeito composto do indicativo. É igual, equivalente ao pretérito mais que perfeito simples do indicativo. Estudara muito. Terei estudado é futuro do presente composto do indicativo e é semelhante a estudarei muito. Estudarei é futuro do presente simples do indicativo. Teria estudado é futuro do pretérito composto do indicativo e é semelhante a estudaria. Muito. Estudaria é futuro do pretérito simples do indicativo. Espero que você tenha estudado. Essa forma é pretérito perfeito composto do subjuntivo. Não existe a forma simples, tá? Não existe. Bom, se você tivesse estudado, é pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Também não existe a forma simples. O único pretérito simples do subjuntivo é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, o único pretérito
simples do subjuntivo é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Quer dizer, essas duas formas não existem, né? Então, essas duas formas aqui, que correspondem ao pretérito perfeito e ao mais que perfeito, elas não existem, beleza? E aí você está no futuro do subjuntivo, aí ó, futuro composto do subjuntivo semelhante a se você estudar, será aprovado. E eu não tenho dúvidas disso. Se você estudar, será aprovado. E nesse caso aqui, a gente tem uma forma semelhante, futuro simples do subjuntivo, beleza? Então, futuro composto subjuntivo é semelhante ao futuro simples do subjuntivo. Bom, na verdade, parece muita coisa, mas você tem que entender que apenas a linha 2 é muito importante para você, que é uma equivalência, é o que mais cai em termos de concurso. O resto, é claro que é importante você ter uma noção de formas compostas e formas simples, mas tem menos peso para efeito de uma prova, tá? Então, se a gente fosse olhar para essa tabela, para a gente fechar isso daqui, antes de finalizar essa parte de tempos compostos, a gente ia saber o seguinte, o que mais cai, o que é muito caidor de com força mesmo? Isso tudo aqui, ó. As relações de mais que perfeito, porque são equivalentes. Então, tinha ou havia, igual fizera, encontrara, tinha ou havia mais particípio, né? Tinha feito, fizera, tinha encontrado, encontrara. Então, quando eu tiver aí, basicamente o tinha ou havia, a gente sabe que é a nossa fórmula mágica. E última coisa, né, gente? Eu usei como exemplo aqui o verbo ter, mas eu poderia ter substituído o verbo ter pela forma haver. Então, por exemplo, assim, espero que você haja estudado muito. Não é tão bonito, mas está certo. Se você houvesse estudado, seria aprovado. Se você houver estudado, será aprovado, né? Então, essas formas, embora menos habituais, são corretas, beleza? Então, fechamos essa parte de tempos compostos, sabendo que as equivalências terminadas em irá correspondem àquilo que tem mais chance de cair na nossa prova. E agora a gente vai para locuções verbais para a gente fechar essa nossa aula de verbo, beleza? E para a gente fechar, tá, nossa aula, nós vamos ver aqui outras formas de locução. Então, outros tipos de locução que aparecem, né, vamos dizer assim, dentro da lógica de verbo, tá? Nós já sabemos que as locuções verbais, elas dependem de formas nominais. Então, em se tratando de locuções verbais, a gente sabe que é a combinação de dois ou mais verbos, né, sendo um auxiliar e o outro principal. O verbo auxiliar responde pelas flexões, todas as flexões, modo temporais e números pessoais, né? Então, responde pelas flexões, modo temporais e número pessoais, e o verbo auxiliar responde pela regência. Você deve estudar bastante para passar no concurso. Deve estudar. Eu tenho verbo auxiliar, verbo principal no infinitivo. Estou terminando o último capítulo. Verbo auxiliar, verbo principal no gerúndio. Você há de conquistar seus sonhos. Uma preposição ligando aqui, eu acredito que você vai realmente conquistar os seus sonhos. Verbo principal no infinitivo e o a funcionando como verbo que? Auxiliar. Então, só para a gente saber a lógica aí das locuções verbais. Então, nas locuções verbais, os verbos formam um todo inseparável, semanticamente eles equivalem a uma forma só, nem sempre eu consigo substituir, tá? Diferentemente das orações reduzidas, que vão ser dois verbos, cada um com seu sentido. Então, devo estudar apenas mais à noite. Devo estudar equivalendo, por exemplo, a estudarei, ou assim, ó, talvez eu estude, semanticamente está mais perto disso aqui, ó. Talvez eu estude apenas mais à noite, porque devo, né, tem essa modalização aqui de possibilidade. Espera-se resolver o problema do rapaz. Espera-se uma oração
O1, que eu vou chamar de oração principal, resolver o problema do rapaz, O2. Isso equivale, por exemplo, ó, desenvolvendo a espera-se que o problema do rapaz seja resolvido. Verbo transitivo direto, partícula passivadora, oração subordinada, substantiva, subjetiva. No caso aqui, ela está na sua forma desenvolvida. E nessa outra aqui, ela estava na forma reduzida. Locuções verbais, os dois verbos, né, gente, ou mais verbos que compõem a frase, eles representam um todo semântico, beleza? E no caso, a gente tem a ideia de que um todo semântico, né, não aparece nas orações reduzidas. Nas orações reduzidas, a gente tem dois verbos, cada um com o seu o quê? Sentido básico, beleza? Bom, alguns tipos de locuções, só para a gente ter uma base, ok? Ter de ou ter que, verbo principal no infinitivo. Então, tenho que estudar para a prova. Posso usar o de também, isso aqui é uma preposição acidental, né? Então, tenho de ou tenho que estudar para a prova, beleza? Haver de ou haver que, haverei de fazer a tarefa. Pode ser haverei que fazer, só é menos comum, mas pode também. Esse de aqui é preposição essencial. Estar, andar, ir, vir, seguido de verbo principal no gerúndio, expressando continuidade de ação. Então, ela está estudando muito. Continuidade, ela vem trabalhando demais. Vem trabalhando no sentido de estar trabalhando demais, beleza? Então, nesse caso, a gente tem algumas formas de locuções e aqui algumas cargas semânticas também para a gente pensar, né? Algumas possibilidades de preposição dentro desse contexto de locução verbal. Entre o verbo principal e o auxiliar, né? Pode existir uma preposição, na verdade, entre o verbo auxiliar e o verbo principal, né? Pode haver preposição, não quer dizer que vai sempre ter. Outra coisa que a gente já falou ao longo da aula, mas é bom salientar, esses verbos não precisam estar imediatamente justapostos, né? Então, podem vir afastados. Então, os verbos que compõem uma locução verbal podem vir afastados, né? Então, eu posso colocar assim, ó, ela deve, por motivos. Então, quando eu penso assim, ó, ela deve, por motivos pessoais, afastar-se temporariamente. Deve afastar-se, uma locução aqui, beleza? Então, os verbos que compõem podem vir afastados. E pode haver preposição entre esses verbos aí. Então, entre o verbo auxiliar e o infinitivo, pode haver necessidade de preposição, algumas opções. Estou escrevendo para ela, aí eu troquei aqui por estou a escrever para ela. Estou a escrever para ela é uma construção mais lusitana, né? Mais típica do português de Portugal, mas enfim. Estou terminando a tarefa que me pediram. Estou para terminar a tarefa que me pediram. Locução verbal, só que agora com uma preposição. Beleza? Então, as locuções verbais, elas podem ter uma preposição ali para fazer o nexo entre os verbos que a compõem, podem também não ter, tá? E aí a gente só precisa ter essa noção das locuções verbais. Vou fazer uma coisinha aqui para a gente fechar agora, juro que a gente já está acabando, os principais verbos auxiliares, porque às vezes a gente precisa ter uma noção para facilitar a vida mesmo, tá? Isso aqui é para facilitar identificação de locução verbal. Então, quais são os principais verbos auxiliares?
eu costumo brincar com você, é só um mnemônico, assim, porque o mnemônico é só para trazer ali, é uma forma de você gravar, né? Eu falo que a gente tem que pegar assim, ó, vou colocar assim, hormônio da tireoide, TSH, você pode, deve decorar, mudar assim, você pode, quer e deve decorar, beleza? Porque você quer um Civic, e você quer tanto um Civic, porque o Civic novo tá maravilhoso, que você vai querer ali o Civic com um monte de C, indicando que você quer muito. Então, isso aqui, as letrinhas, gente, é porque a gente acaba associando melhor essas letras. Só você lembrar que eu tenho uma tatuagem também, ó, quero, devo e posso, só com verbos auxiliares. Então, vai lembrar também, pelo menos a metade aqui dá pra você lembrar. Então, olha o que acontece. Mas não foi por isso que eu tatuei isso. Óbvio, amo português, né, gente? Mas peraí, não é assim também. Não é para tatuar essas coisas. Eu tenho meus filhos, Júlia, Vitor e Tatá. Posso, devo e quero, porque toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu avalio se eu quero, se eu posso e se eu devo. Então, isso aqui é para eu me inspirar na hora de tomar decisões ao longo da minha vida. Então, eu deixo assim bem visível meus propósitos. Hormônio da tireoide. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui, ó? Ter, ser, estar, haver, pode, quero e devo, poder, que são até auxiliares modalizadores, querer, dever, porque você quer um Civic, chegar, ir, começar. Aqui esse finalzinho, ó, olha como é que eu penso. Eu penso que a pessoa começa, aí ela continua, e se ela gostar, ela vai costumar. Então, chegar, ir, voltar, começar, continuar e costumar. Aí, para isso aqui, eu penso uma historinha, né? A pessoa começa, continua, se ela gostar, ela vai, né? Então, nas locuções verbais, há aspectos semânticos. Muito simples a gente pensar nisso. Olha aqui, ó. Ela tem de tomar remédio. Obrigação, né? Uma modalização obrigatória. Ela deve tomar remédio. Recomendação. Ela pode tomar remédio. Uma faculdade. Ela começou a tomar remédio. Início de ação. Claro que a locução vai ter um impacto. Ela voltou a tomar remédio. Retomada de ação. Então, ó, existe uma modalização que pode ser impressa pelo verbo auxiliar. Principalmente esses auxiliares aqui, ó, eles costumam modalizar, porque o ter e o haver, eles na verdade costumam formar tempos compostos. O ser e o estar, quando seguidos de particípio, formam voz passiva. Na próxima aula a gente vai ver vozes, tá? Vocês vão entender melhor essa ideia da passiva. E nas locuções verbais, especialmente com o infinitivo, pode haver aspectos o quê? Semânticos. Então aqui, ó, a gente está reproduzindo assim, ó. Ela tem de tomar remédio, obrigação. Ela deve tomar remédio, recomendação. Ela pode tomar remédio, faculdade, possibilidade, né? Ela começou a tomar remédio, início de ação. Ela voltou a tomar remédio. O que vai acontecer com voltou a tomar remédio? Retomada de ação. O que eu quero fechar aqui? A substituição de auxiliares, trocar o deve pelo pode, né? A substituição de auxiliares pode implicar alteração de sentido, claro, né? Então, você tem que saber os principais auxiliares, porque ajuda a identificar a locução verbal, e a substituição desses auxiliares pode implicar mudança de sentido, beleza? Então, agora a gente fechou, e na próxima aula a gente vai começar com vozes, o quê? Verbais, beleza? E vai ser a nossa última aula de verbo, a próxima. O verbo é grande mesmo, gente, não tem jeito, mas é melhor não pular nada, porque toda questão vale a sua vida, os seus sonhos, e eu estou aqui para ajudar você a materializar esses sonhos, tá? Então, pensa nisso, que pular não necessariamente vai ajudar você, tá? Então, beijo, acabamos. Até a próxima aula com vozes verbais.